Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o Clássico em Debate. Aqui com o nosso elenco quase fixo, digamos assim, Henrique Santos, Lucas Fagundes e Victor Machado. Eu sou Alain Guiar para trazer a você aí as informações, as opiniões do que aconteceu com o Avaí Figueirense desde o nosso último programa. Na última segunda-feira para terça-feira, depende quando que você ouviu o nosso programa. Todo mundo, né, acompanhou o jogo entre Figueirense e Cruzeiro, e o Avaí não jogou na rodada pelo adiamento por conta do campeonato de Sergipe, o sergipano. Então por isso que o Avaí não jogou. Vamos falar sobre isso também, como esses adiamentos podem mudar o campeonato. Vamos falar também sobre Figueirense e Cruzeiro. Se enfrentaram no último dia 16 de agosto, vitória do Cruzeiro por 1-0. E aí já começo a fazer o nosso giro, dando aí uma boa noite a Henrique Santos. Seu comentário inicial sobre essa partida entre Figueirense e Cruzeiro. Muito boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes do Clássico em Debate. Ontem, sinceramente, o Figueirense não fez uma má partida, não. Acho que foi a melhor desses últimos jogos aí, depois dessa retomada. Teve a derrota ridícula para o Juventus, teve o tropeço na estreia da Série B, uma partida fraca diante do Vitória, e ontem fez uma partida boa. Inclusive, era contra o principal time da competição. O Cruzeiro vai subir tranquilamente para a Série A, tenho certeza absoluta. Mas foi uma partida boa, só que o Figueirense, a diferença entre o Figueirense e o Cruzeiro foi o termo de qualidade, né? O Marquinho teve duas, três boas chances, perdeu os gols e aí o Figueirense tomou um gol de pelada e não teve mais forças para reagir na segunda etapa. Até tentou uma outra jogada individual, mas ao meu ver, o treinador interino, Raul Cabral, falhou feio no segundo tempo nas suas mexidas e ali acabou com quaisquer chances do Figueirense de empatar a partida. A gente pode falar um pouco mais sobre a participação dele, sobre as substituições, vamos falar no decorrer do programa, mas eu acho que o Figueirense está carecendo de um camisa 9. Não é o Everton Santos. A partir de quarta-feira, quando o Figueirense joga de novo contra o Sampaio Correia às 4h30 da tarde, eu acho que o Pedro Lucas, que teve uma expulsão bizarra, ridícula diante do Vitória, eu acho que ele tem que voltar e tem que ser o titular do Figueirense, pois o Everton Santos ali está deixando muito a desejar. Coloco na nossa roda também Lucas Fagundes. Uma boa noite para o amigo. A sua primeira visualização dessa derrota do Figueirense. Boa noite, Alan. Boa noite a todos, todos os nossos ouvintes, né, do Clássico em Debate e aos colegas aí do nosso podcast. O Figueirense, como o Henrique comentou, realmente teve uma partida um pouco mais consistente em relação aos últimos jogos, né? Em especial aí os assustadores Juventus e Operário de Ponta Grossa, que foram dois jogos bem complicados. Se organizou um pouco mais defensivamente, teve uma boa entrada aí desse volante Giovani, que foi das contratações aí, é a que mais parece ter consistência para ser titular. E acabou pecando aí em lances capitais, né? Principalmente no segundo lance do Marquinho ali, que realmente poderia ter tido uma outra gesto técnico ali para chutar até de esquerda, ajeitar a bola. E logo após isso tomou o gol, né? E aí realmente no segundo tempo teve, teve muito pouca chance, né? Machucou muito pouco o Cruzeiro e não se alterou nada, né? Então o Figueirense mostrou algumas poucas melhoras em relação aos dois jogos muito ruins, mas ainda tem muita coisa aí para melhorar em relação a elementos surpresa de meio campo, chegada pelas laterais, triangulação, chute de média distância, infiltração, tem uma série de pontos aí que Que melhorar tudo? precisa melhorar. Ele melhorou um pouco a marcação na frente da área, por exemplo, né? Mas tem outros pontos aí que a gente pode desenrolar mais para frente. Victor Machado, o Avaí não jogou, deu uma descansada. Queria até perguntar para você não acha que esses adiamentos, né, não para aquele time que vai ter um compromisso nesse período adiado, mas o time que ele vai enfrentar, nesse caso o Avaí, que ficou aí alguns dias de folga, não é importante, não acaba sendo bom num campeonato tão apertado como vai ser a Série B? O Geninho pode ter um pouquinho mais de tempo para arrumar o time, para colocar a ideia de jogo que ele tem na cabeça.
acaba que eu acho que não é de todo ruim essa folga, né, Victor? Boa noite, Alan. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Henrique, Lucas que compõem a mesa. Sim, pô, o Avaí tem. Foi uma coisa boa que aconteceu. Tempo do Geninho pensar em manter o time que venceu, ao meu ver, já tem que começar assim. Não inventar, como quis inventar contra o Paraná. O Paraná eu já esperava que seria um jogo para empate, mas daí aconteceu ali do Betão dar uma bica com os olhos fechados e a gente ter o azar da bola entrar. Mas eu vejo que agora é arrumar a casinha. Teve tempo para isso. E amanhã, na ressacada, o fator campo, mesmo sem torcida, infelizmente, é mostrar pro Botafogo que quem manda aqui na ressacada é o Avaí. Os dois times vão aí para a quarta rodada do campeonato, só que é um campeonato complicado. O campeonato, por exemplo, tem um CSA com um jogo disputado, né? Então, um campeonato que já começa meio tumultuado. A tabela de classificação pode não refletir aí de fato a posição do time no momento. Vou E o passar. Botafogo, Alan, Pode falar. só me metendo um pouquinho na parte aí do Avaí, o Botafogo amanhã vem sem o seu principal jogador. É o atacante Richard. Ele tá com coronavírus e aí. Ronald, desculpa. Ronald, não Richard. Ele vem sem o seu principal jogador e aí não vai jogar, tá com coronavírus. E eu acho que o Vitor, não sei se ele tem saudades, mas o treinador do Botafogo é o Claudinei Oliveira. É, O reativo? Tá vendo maluco? Claudinei vem O amanhã aí, reativo. provavelmente vai jogar todo atrás, todo Retranca. retrancado. Certeza. Mas aí que eu digo, se ele vir jogar na retranca, o Avaí não pode jogar na retranca. Eu acho que assim, ó, é aquela coisa, é uma frase antiga. O time que tá ganhando não se mexe. E o Geninho fez isso lá contra o Paraná, não deveria ter feito. E espero que ele não faça contra o Botafogo. Joga, vai pra cima. Mas, ô Vitor, tu sabes que quando o Avaí contratou o Geninho, todo mundo já sabia que o esquema preferido dele era o 3-5-2. Todo mundo já conhece. Não, com Todo certeza. mundo já conhece a figura. E ainda Não, mas mais o todo que mundo já conhece, até os adversários. o que se fala, ele é um cara de grupo, vai comandar o vestiário. Ele ia dar um jeito, a gente falou outro dia, enfim, mas ele daria um jeito de recolocar o Betão no time. O Betão num esquema com dois zagueiros, só no 4-4-2, ainda mais que os outros dois zagueiros, tanto o Ayrton como o outro zagueiro agora experiente, que me fugiu o nome. Salinas? Não, Salinas chegou agora, é outro. Não, pô. Rafael Pereira. Rafael, alguma coisa? É um que veio Rafael lá da Pereira. Chapecoense. Rafael Pereira, enfim. São jogadores mais pesados, enfim, mais lentos, até mais velhos. O Rafael tem 35 anos também. O Betão, nesse esquema, três zagueiros. Ele vai jogar de líbero, enfim, é o capitão, é o líder, enfim, o Geninho tá com 200 anos de futebol, sabe que para ganhar o vestiário tem que escalar os líderes do grupo no time. Eu Sim. acho muito difícil ele não optar por três zagueiros amanhã, até porque é o esquema que ele gosta, o esquema que ele sempre adotou. Se não jogar, enfim, mas eu acho muito difícil ele não optar pelos três zagueiros, porque é o que ele sempre fez na carreira dele. E aí é comprar uma briga ali no Assim, ó, vestiário que eu acho que não é o muito Avaí, interessante. o Avaí ele não jogou mal. Eu não acho que o Avaí jogou mal. Eu só acho que faltou pontaria. O E hoje o Avaí Paraná é o cansou líder novamente no segundo. da competição, Pois né? Sim. é o líder. E o Avaí faltou pontaria, faltou vontade ali no segundo tempo. Acho que no segundo tempo o Avaí morreu. Tanto que até saiu o gol dos caras. Os caras foram pra cima. Gostaram do jogo. É claro, o gol saiu numa falha ali. Pra mim foi falha. Um chute de olho. Pra se reparar, ele também o olho fechou o olho e chutou. Mas acontece, Betão tava bem, cara. Betão não tava ruim no jogo, não. Tirou várias bolas ali. Até fizeram um levantamento ali. Ele teve 7 desarmes de carrinho bem. Como reclamam tanto dele, que ele é lento, que ele é velho, que não serve. Olha, sujou mais uniforme que muito novo. Mas outra coisa que eu deixo bem claro aqui é assim, ó. Capa não dá, não. Capa, Arnaldo, Já não dá, foi. cara. Aí agora, Só tava foi só vendo. aquele primeiro jogo, Até né, agora, Victor, né? cadê o. Sim.
Cadê o lateral esquerdo que falaram que ia vir da Juventus? Até agora nada, só comentaram. Vão ficar esperando o quê? Daqui a pouco o time vai pegar. Olha, o Manda pro Brusque Figueirense, hoje. manda, pelo amor de Deus, manda. O Brusque hoje já falou já contratou o atacante do Juventus. Então, tipo, o Avaí vai comer vento, vai comer mosca aí, não adianta. O Figueirense não tem dinheiro nem pra pagar quem ele tem, cara. Vai pagar outro. Sabes, o Vitor, a gente estava vendo ainda há pouco no nosso grupo ali no WhatsApp, o CRB anunciando a publicação no BID do João Diogo. João Diogo, Isso. um jogador, um atacante revelado pelas categorias de base do Figueirense, e nesse atual time do Figueirense seria titular absoluto, camisa 9. Hoje o Raul Cabral está improvisando o Everton Santos ali na camisa 9, o Pedro Lucas entrou diante do Vitória e fez uma pataquada, uma coisa ridícula, acabou sendo expulso. O João Diogo seria titular absoluto desse time, infelizmente, por falha do próprio João Diogo, de comportamento, enfim. O João Diogo acabou saindo do Figueirense, não se comportou como devia durante a pandemia, enfim, e foi para o CRB, agora pode jogar, vai ser reserva do Léo Gamalho. O Léo Gamalho faz gol todo jogo, enfim, se machucou, fez uma besteira lá, mas o Ele João achou que Diogo teria jogava na lugar. Europa. O João Diogo teria lugar fácil aqui no Figueirense. Uma pena, ontem, diante do Cruzeiro, o Raul Cabral chegou num certo ponto. Claro que o Everton Santos não tem mais condições, enfim, não tem mais condições. Está jogando ainda na função que não é dele. Mas a partir do momento que o Raul Cabral tirou o Everton Santos, o Figueirense ficou sem referência na área. Era o Keké correndo que nem um alucinado pela direita, o Diogo Gonçalves, né, na esquerda, e aí os dois, cada um aberto extremamente na ponta, não estavam fechando nada, muito abertos, mas não tinha para ninguém para cruzar. Os dois jogando como ponta e não tinham camisa 9, não tinha ninguém para incomodar a zaga adversária. Esse jogador, esse camisa 9, o Figueirense precisa. Na verdade, ele botou um camisa 9, só que o camisa 9 é pequeno, né? Que era o Vitor Feijão, né? Aí não tem. Alan, a gente tá falando coisa séria, cara. Porra. Ele botou esse Vitor Feijão aí, eu acho que ele enganou. Esse Vitor Feijão enganou, ele fez uma campanha interessante lá no Criciúma, mas aqui no Figueirense, pelo amor de Deus, né? Aí eu pergunto Henrique, assim, ó, cadê a categoria de base do Figueirense? Não tem nenhum camisa 9 lá no sub-15, sub-17, sub-12, sei lá, pô. Tem aquele jogador que foi emprestado, aquele jogador que foi emprestado pelo Corinthians. Ele foi colocado Gabriel Lima, acabando o jogo. Mas o Gabriel, não dá o Gabriel Lima é mais não dá uma chancezinha né? para ele. É mais um ponta. O Figueirense só contratou o atacante de beirada de campo. E aí mas se o Gabriel Lima não fizer igual o Marquinhos, que deu 2 chutes lá para Coloninha, já é alguma coisa. Mas aí não cria oportunidade, né? Mas o Gabriel Lima entrou bem. Ele entrou bem, ele fez umas boas jogadas, mas como o Henrique falou, e realmente ele é um jogador de ponta, ele só vai jogar pela lateral ali. Todos eles são de ponta. O Diego Gonçalves é de ponta, também. O Keké é de ponta, e o Gabriel. O único que tem, o Everton Santos também é de ponta. O único que não é de ponta é o Pedro Lucas. E o Pedro Lucas acabou fazendo aquela besteira, mas querendo ou não, o Pedro Lucas, na minha opinião, é titular absoluto desse time. Não tem a menor dúvida. Para ver a crise. Só passando a escalação para quem não acompanhou o jogo e tá um pouco perdido no mundo, o Figueirense mas vocês acham que o João Diogo não deveria ter a chance? Vitor, o João Diogo pisou na bola durante a pandemia. O Figueirense estava treinando. Eu vou até. Acho que não é segredo para ninguém. Agora não é mais segredo, todo mundo já sabe. De forma remota. E ele tava todo mundo se cuidando, pandemia, coronavírus, o treino pode voltar, pode não voltar, e ele tava jogando pelada na Palhoça, porra, em campo... não, daí não, né? Daí em campo que é clandestino, né? Porque nem hoje não pode jogar, tu treinas ali, eu vejo direto aí nas tuas redes sociais, tu reclamando que é complicado de fazer atividade física, tal, todo mundo se cuidando, todo mundo fazendo a sua atividade em casa, enfim, os treinos estavam acontecendo de forma remota, nem no CT na época podia, e o cara estava jogando pelado ali na Palhoça, num campo lá que nem pode jogar, e não dá. É profissionalismo, né, cara? É só levar em consideração também que o Victor é goleiro, né? Então, assim, para ele treinar, ele precisa apenas de mais uma pessoa. Então, ele estava jogando bola, realmente, estava jogando com uma outra galera, assim, lá na Palhoça. Aí é complicado, realmente. Quer falar uma coisa, Lucas? Não, é só um outro atacante também que não foi citado, mas também é de ponta, é o Nicolas, né, que até começou jogando no Catarinense e perdeu espaço.
E não tá nem no banco, né? Eu não sei se ele tá machucado, sei o que tá acontecendo. Ontem chegou ao ponto, Alan e os ouvintes do Clássico em Debate. O Figueirense tem, agora todo mundo tem direito a 5 substituições. Das Sim. 5 substituições, o Raul Cabral botou 3 volantes. Ah, mas o Lucas Henrique não é volante. É volante sim, cara. É volante sim. Ah, não, ele é meia. Não, não é meia. Ele é segundo volante. Ah, ele faz o Guilherme no banco. Ah, o Arouca faz a mesma função do Guilherme. Não, não faz. O Guilherme tem 20 anos, corre 10 vezes mais que o Arouca. Aí a gente fala, a gente pede oportunidade para os pratas da casa. O Márcio Coelho está com um coronavírus, eu vi até foto dele, se eu não me engano, foi no Instagram do Polidoro Júnior, ele bem Isso. debilitado. E o Raul Cabral, um treinador da casa também, que já teve experiência em outras oportunidades, tanto no Figueirense, acho que passou até pelo Avaí, já passou por times no interior de Santa Catarina. Aí o cara pede a oportunidade, chega na hora H, o time perdendo, o cara me bota 3 volantes das 5 substituições. E morreu com o Guilherme no banco. Ah, mas o Guilherme é um monstro. Não, não é um monstro. Mas, porra, o cara bota 3 volantes, cara. Ah, melhor do que Tira o Lucas Henrique ele é. Tira o camisa 9, mas o Alan, eu não sou contra botar o Lucas Henrique, sabe? Ah, ele é meia, não é meia, enfim. Não pode chegar aos 40 do segundo tempo. Vou fazer uma substituição. Qual a substituição? Botar o Arouca. Porra. O Pra time tirar, perdendo, o que o botar o cara vai Arouca fazer? pra Botar tirar o o outro Arouca? volante, né? Trocar o volante no Ou final do então jogo. faz o seguinte, faz como o Barcelona faz. O Barcelona agora já não é mais exemplo para ninguém, mas como o Barcelona faz. Chega no último minuto, o que eles fazem? Eles botam o Piquet lá na área. Então faz o seguinte, pega um zagueiro lá, o Rony, que tem 1,90m, 1,95m, bota como atacante. Aí joga, chutão para a área e se der, ele escora de cabeça e faz um gol. E aí o cara me tira um volante para botar o Arouca. Ah, e pede oportunidade. É nessas coisas que os nossos profissionais daqui se queimam. O torcedor do Figueirense hoje está apaixonado pelo Jorginho, que está no Juventus de Jaraguá, acho que provavelmente nem está mais, porque o Juventus já acabou o seu calendário também. Está apaixonado pelo Jorginho. E aí, ao invés de querer oportunidade para o Márcio Coelho, querer oportunidade para o Raul Cabral, que são treinadores, são profissionais da casa, que estão há anos aqui batalhando. O Raul Cabral não, o Márcio Coelho está 10 anos no Figueirense. Aí o torcedor do Figueirense está pedindo o Jorginho e digo mais, o Gilmar Dalpozo foi demitido semana passada do Náutico. Eu não duvido nada que se o Figueirense perder na quarta-feira para o Sampaio Correia, que é o lanterna do campeonato, com 0 pontos, não ganhou de ninguém, não empatou com ninguém, tomou um gol ridículo contra a Chapecoense agora nesse domingo. Não duvido nada que se o Figueirense perder para o Sampaio Correia, na quinta-feira de tarde, o Gilmar Dalpozo, que mora aqui em Florianópolis, no Estreito, se eu não me engano, ele vai pegar um avião e vai desembarcar lá em Ribeirão Preto, quando o Figueirense vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado. Não duvido nada. Não duvido nada mesmo. Deixa eu só rapidinho, deixa eu só passar o time que foi a campo. Pô, mas não adianta. Pra gente dar uma... Segura aí, Victor, segura aí. O Figueirense foi a campo com o Sidão, o Brunetti, o Pereira, o Alemão e o Lucas. Entrando no meio campo ali com o Patrick, Giovani, Marquinho, Diego Gonçalves, Keké e Everton Santos. Depois ele mudou, tirou o Everton Santos e colocou o Lucas Henrique, tirou o Patrick, colocou o Eliezer. E depois lá no finalzinho ainda tirou o Brunetti, botou o Gabriel Lima, tirou o Giovani, botou o Arouca e tirou o Keké e botou o Vitor Feijão. Ainda estavam no banco o Everton Galdino, o Matheus Neres, que apareceu pela primeira vez no banco, o Guilherme, Lucas, um outro zagueiro do Figueirense, o Victor Oliveira e o goleiro reserva Vitor Caetano. Então, só esse resuminho de quem são as peças que estavam nesse jogo aí de Figueirense 0, Cruzeiro 1. Fala, Lucas. Um dos pontos aí que o Henrique colocou, e esse sumiço do Guilherme é um pouco até estranho, assim, porque ele não estava vindo mal. Eu não sei se tem algum ponto disciplinar ou até de contrato, que isso acontece, né? Enfim, de ele não estar entrando, né? Porque eu acho que se fosse realmente colocar algum outro jogador, que o Guilherme uma pessoa, é um meia que carimba muito a bola, ele movimenta bastante o meio campo, ele não é tanto do último passe, mas ele ajuda muito naquela movimentação. Eu acho que ele precisava ter alguém como ele ali
no jogo de ontem, pelo menos no segundo tempo, para tentar esse empate, né? Só o Nick comentou ali do colocar um zagueiro, o alemão foi lá para frente no final do jogo, né? E o Giovani parece, segundo o Raul Cabral, pediu para sair. Então, eu imagino que ele não quis abrir tanto, eu acho que não teria muito motivo para isso, mas essa foi a justificativa do Raul Cabral. Eu acho meio complicado também o Lucas Henrique. Eu vi alguns jogos dele no Catarinense, eu até gostei, mas ele é um jogador que ainda não se firmou. O Guilherme já está um pouco mais experimentado. Eu acho que não era jogo para ele, para tentar reverter um resultado, enfim, ou tentar empatar, colocando ele e não colocando o Guilherme, né? E o Everton também. O Everton também é o Galdinho, que sempre que entrou, a maioria dos jogos entrou bem, adicionou. Eu acho que esses dois aí, pelo menos, poderiam ter começado ou ter entrado durante a partida. Everton Santos na camisa 9 realmente é algo para mim inexplicável. Eu acho que o Everton Santos já deve futebol desde a segunda passagem dele em 2016. Segunda ou terceira? Era a terceira, porque ele não, ele É a terceira, 2013, terceira. Ele jogou terceira, em né? 2013 ali, né, que ele fez aquele gol do acesso para a série A, o gol lá contra o Bragantino, e está vivendo disso até hoje. Sim, 2013, 2014 que ele ficou, né? 2014 ele foi muito bem também na final contra o Joinville, mas está vivendo disso, infelizmente. E o Everton Santos, o Lucas, ele veio no ano passado naquela leva que o Figueirense estava com problema de jogadores fazendo WO, enfim, e a direção lá da Elephant contratou uns 6, 7 jogadores no afogadilho para ter jogadores, para não dar problema, enfim, para ter um WO, outro WO, e o Figueirense ficar sem jogador, enfim. Aí ele veio naquela leva e ao invés de fazer um contrato até o final de dezembro de 2019, fez um contrato mais longo com ele. Eu não sei se ele tem dívidas pendentes aí de outros anos, é uma prática comum do futebol brasileiro, traz o jogador novamente, aí, no perdão da dívida. Eu não sei se tem isso a ver, mas aí ele estava por aí, estava jogando no exterior, se eu não me engano, estava na Coreia, jogando até de volante. Coreia Aí do o Sul, sim. O Vinícius Eutrópio acabou indicando ele, e ele está aí, tem um contrato, enfim, um jogador que já teve história no Figueirense, mas, sinceramente, mesmo quando já ele deu o que tinha que dar, né? Na minha opinião, mesmo quando ele tinha história, 13 e 14, ele já não era assim tão imprescindível. Em 2016 ele foi mal. Esse retorno realmente é inexplicável. Ele fez um contrato de 2 anos, a gente vai ter ele aí no mínimo 1 ano e meio, né? Vai ter no mínimo ele até o final do ano no elenco. Né? Acho meio complicado, mas aí não tem como o Pedro Lucas não voltar, apesar da expulsão bem complicada, né? Que ele teve contra o Vitória. Acho que não tem o que inventar aí. É tentar trazer o Guilherme de volta para o time, ou pelo menos o Everton, enfim, trazer o Pedro Lucas, porque não dá para inventar muito, porque o Figueirense vai jogar agora com o Sampaio fora, com o Botafogo fora, depois ainda tem a Copa do Brasil. Então, serão aí 10 dias complicados aí em relação a resultado. Esperamos que o pior não venha. O time precisa aprender a chutar no gol, não criar e chutar para fora. Chutar efetivamente no gol, porque é uma dificuldade imensa. E a bola acabou sobrando 3 vezes para o Marquinho, né? Ele tem aparecido bem. Contra o Vitória, ele também já tinha dado 2 chutes perigosos também. O goleiro do Vitória se destacou ali no começo do segundo tempo, mas falta um pouquinho de qualidade, né? O Marquinho nunca foi um exímio jogador, ele era um jogador voluntarioso mesmo. Quando ele apareceu aqui com destaque no Figueirense em 2008, teve uma passagem boa pelo Fluminense, foi para Roma, enfim, numa época que a Roma ainda estava disputando pau a pau lá os jogos do campeonato italiano, mas a bola, uma delas caiu no pé esquerdo, que ele chutou próximo, rente à trave, e outras caíram no pé direito, que a bola foi lá para cima. Só que o Marquinhos é o único jogador que o Figueirense tem ali para aparecer, né? Porque, como eu falei, o Keké joga na ponta direita, é totalmente aberto. O Diego Gonçalves joga na ponta esquerda, totalmente aberto, para cortar para o meio. O Figueirense tem o Everton Santos, que nada é a mesma coisa, e ali tem 2 volantes, o Patrick
que, né? Não vamos falar muita coisa. O Giovani, que é o primeiro volante, e o único jogador que tem para chegar, para fazer aquela aproximação da área, para criar uma oportunidade, é o Marquinhos. O Marquinhos vamos ser bem simpáticos, assim, é aquele famoso ex-jogador em atividade, como o Figueirense hoje está discutindo o Arouca, está discutindo o Lucas, enfim. O Marquinhos está nessa leva também de jogadores dos seus 35, 36 anos que já estão lá na parte de baixo da carreira, no declínio, e está aqui no Figueirense pelo que ele fez há 12 anos, não é nem 2, 3 anos, há 12 anos. O Marquinho, como tu comentou, ele nunca foi esse meia técnico, né? Esse meia de criação. Ele até quando jogou na Roma, ele jogava mais como um ala pela esquerda. O Marquinhos chegou ao Figueirense como lateral esquerdo. Sim, no lugar do André Santos, que ele para o Corinthians, não deu certo no lateral esquerdo, jogou até bem no meio campo com o Cleiton Xavier, apesar do time ter afundado aquele ano. Depois foi para o Fluminense, enfim, e chegou até a Roma, né? Acho que, se eu não me engano, ele foi para a Udinese também, mas ele nunca foi esse meia técnico, então eu acho meio complicado ele ser essa referência técnica, e ele não tem desempenhado até então, e eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o Figueirense tem que começar a pensar rápido em alternativas, esgotar as alternativas de elenco. Eu acho que o Guilherme não deveria ter saído do time, o Everton Galdino é uma alternativa bem interessante, e o Marquinhos não tem correspondido, apesar de ontem ter aparecido um pouco mais, e ter perdido as chances ali. Mas eu não vejo como construção de time o Marquinhos sendo a referência técnica para um time que quer ficar tranquilo na Série B, né? Não estou falando aqui nem de acesso. Ô Victor, vamos falar um pouco do Avaí também. O Avaí que vai enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, dia 18 às 7h15. O Botafogo é um time que está ali também no meio de tabela. Tem já 3 partidas realizadas com 3 pontos. Uma vitória e 2 derrotas, né? Uma condição relativamente até parecida com o Avaí, mas o Avaí tem 2 jogos apenas. Ô Victor, é um jogo. Qual é o teu prognóstico aí para esse jogo? É um jogo para a vitória do Avaí ou pode se complicar nessa rodada? Eu acredito na vitória do Avaí. Não, espero, né, na realidade, que o Geninho não invente, como eu falei. Quero que o Avaí jogue com o que tem e tem qualidade para isso. A gente conhece já o Claudinei, sabe como é que é o jogo do Claudinei. Então é aquela coisa, vai ser um jogo dos dois times primeiro se estudando ali no início. Então vai ser fácil, o Avaí nada é fácil. Mas acredito sim na vitória do Avaí. Elenco teve uma cobrança, né, de alguns integrantes da torcida Mancha Azul no domingo pela manhã, na chegada pro treino. Eu particularmente acho que cobrança é bem-vinda, mas sem violência. Não teve violência, né? Então, deixando claro, não teve violência, o pessoal cobrou. Só achei que deveriam, o pessoal tá todo mundo de máscara, né? Era só alguns. Mas fica aí, né? Usem máscara, por Já tá favor. errado, né? Já tá errado. Já tá errado nisso aí. Já foram sem máscara. E acredito que os jogadores vão querer sim buscar. Muitos falaram depois na derrota pro Paraná que foi. Não digo vexame, mas eles queriam a vitória, como todo time, buscaram, eu vi buscar no primeiro tempo, o segundo tempo realmente eu não vi, eu vi um time deixando o Paraná jogar, cansado, e volto naquele negócio de tipo assim, ó, não adianta ter 5 substituições se tu não souber fazer as substituições. Serve para Avaí, serve para Figueirense, às vezes olha pro banco, não vê o cara certo para colocar, ou não tem o cara para colocar. Então, mas voltando ao jogo, acredito que o Avaí vence assim e vamos entrar no G4, né? Que é a nossa meta. Não é porque tem 5 que tem que fazer as 5, né? Se tu olha pro banco e vê que não tem nada pra Não, resolver, sim, não adianta trocar também. sim, aí não adianta inventar, é isso que eu digo. Não adianta porque tem 5 ou quando antes só tinha 3 que os caras
ou fazer substituição, ou se vai fazer substituição, mas pensa em substituir rápido. Que o Avaí tem uma mania, o Avaí Figueirense, né? Da gente, como vocês comentavam sobre o Figueirense, mas eu já digo nos dois, é aquela mania de assim, só substitui quando? 35 do segundo tempo, 40 do segundo tempo. O que que o cara vai fazer? A não ser que dê assim, um Atlético Paranaense da vida de fazer 2 gols no finalzinho. É difícil, não é todo jogo que vai acontecer assim, uma mudança repentina. E mudando um pouquinho aqui, Até aproveitando certo só para eu não esquecer, ponto, Vitor, diga. anota aí para te não esquecer. O Hum. Sampaoli, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro e está dando um show nos nossos treinadores, para variar mais uma vez, contra o Flamengo, o Argel fazia isso bastante. 40 do segundo tempo, ele viu que o esquema não estava dando certo. Do primeiro tempo, Do Henrique. primeiro tempo, desculpa, ele foi lá e mexeu. 40 do primeiro tempo, e hoje são Sim. 5 substituições. Ontem contra o Ceará, no intervalo também ele já fez 2 substituições. Enfim, tem que usar o elenco aqui, como tu falasse. O treinador tem que saber mexer, tem que saber a hora de mexer. O jogador vai ficar bravo, não sei o quê. Não interessa, cara. Aí pega o Raul Cabral, bota 3 volantes. Não consigo entender isso. E aquela coisa também, voltando ao elenco, até falando ali, né? Voltando novamente ao Figueirense, que é o que jogou também, aí fica mais fácil, cara, também comentar um pouco. Eu joguei no Twitter ali do Clássico Debate e 72%, a gente sabe que muitos havaianos também votaram, mas eu entendo também que assim, ó, o problema do Figueirense, sem clubismo, assim, ó, falando realmente na parte de jornalismo, que cabe a vocês, assim, eu não vejo que o problema seria só dos jogadores, sabe? É, só do técnico. Tem um problema da diretoria. Tanto que muitos falaram ali, comentaram que assim, não, o problema não é o técnico. Pode trazer quem for, Claro. se a diretoria não ajudar, não trabalhar junto, Qualidade não vai também, adiantar. né? Qualidade do elenco Sim, e aquela coisa que eu falei já em outros programas. Se não tiver um alicerce, se não tiver alguém para dar um suporte de experiência, o negócio não vai. Infelizmente, ontem teve um programa da VEG Sports, que eu gosto de acompanhar bastante pelo YouTube, todo domingo eu acompanho. Ontem eles tiveram um problema técnico e não deu para transmitir via redes sociais, nem no YouTube, nem no Facebook, mas ontem estava o Luciano Sorriso, que é o diretor de futebol do Figueirense. Aí eu, infelizmente, não consegui ouvir, não consegui acompanhar, porque eles tiveram problemas técnicos, enfim. E o Sorriso, como eu já falei aqui, não tem a experiência. Ele trabalhou, teve um mandato lá no Santa Cruz, foi jogador do Figueirense e tal, mas ele não tem a experiência, o alicerce. Como eu disse outro dia aqui, o Batistotti está toda semana na rádio, na TV. O Norton Bopré apareceu só na semana passada num programa da CBN, na segunda-feira, deu uma outra declaração e pronto. O Figueirense está precisando de alguém que dê um suporte ao Márcio Coelho, agora infelizmente está doente, ao Raul Cabral, ao próprio Sorriso, porque o Sorriso que está indo para o front, ele está acabando se queimando, vai se queimar, porque o elenco do Figueirense não tem aquela qualidade e vai acabar sobrando. Felizmente, agora veio o Giovani, um jogador de 20, 22 anos, da base do Atlético Paranaense, joga muita bola, mas não é ele que vai resolver os problemas do Figueirense. Ele é um volante, é o primeiro volante, e não vai jogar todos os jogos. O Figueirense precisa de artilheiros? Precisa. Só que tem essa questão, está com salários atrasados, está com problemas financeiros, vai dispensar 5 ou 6, vai contratar 5 ou 6, só se cair o dinheiro do céu. E como a gente está vendo, nós estamos numa época de pandemia, quem é que vai botar dinheiro, quem é que vai investir? ou Uma eles estão situação bem esperando complicada, né? se Fala, entra um Vitor. dinheiro em caixa. Mas vai entrar da onde? Esse é o problema. O Figueirense vai vender quem? Não tem ninguém para vender, não tem patrimônio. Tá cheio de problema. Para a gente ter uma ideia, os patrocinadores do Figueirense são os patrocinadores que eram do começo da década de 90, patrocinadores locais. Nem isso tem, não tem renda, não tem marketing. Isso eu não vou voltar a falar nisso, mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, o Criciúma lançou a camisa Carvoeira, primeiro lote esgotou, segundo lote esgotou, e o Criciúma está arrecadando dinheiro, jogando a Série C, com o seu uniforme novo, e o Figueirense está vivendo ali de TBT. Agora, por mais que tenha contratado uma equipe de marketing, acabou de fazer uma postagem no Twitter parabenizando os 56 anos do Jorginho, que foi nosso treinador em 2011.
Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E Isso aí vejo não, ali isso aí não agrega nada ao clube. Não agrega um centavo ao Figueirense. o Figueirense que tá precisando se aproximar um pouco da torcida, até voltando Faz também que tempo. não foi só a torcida do Avaí que protestou, né? A torcida Gaviões Alvinegras fez uma nota, emitiu uma nota cobrando da diretoria, jogadores, enfim, do Figueirense. E eu vejo nesse ponto que o Criciúma tá fazendo, tá se aproximando da torcida, mesmo o Criciúma estando na Série C, tá jogando assim, ó, vem cá torcida, vem cá que tamo junto. E o Figueirense poderia, já que agora tem ali, né, a sua própria parceria com a Malharia Paloma, poderia fazer ali uma camisa pro torcedor, pro sócio, pra qualquer coisa. Porque até agora eu não vejo, eu acompanho pelo Clássico em Tem nada, Debate não tem ali, nada. eu não fizeram um negócio pro sócio e eu não vi movimento. Eu tenho meu primo, ele é alvinegro, ele até agora ele não foi lá na secretaria, que ele disse que ele não vai pisar na secretaria, que vai ter muita gente, vai ter Não tem condições. A aglomeração, gente tem tá como sair. gravando esses nossos debates aqui praticamente todos os domingos. Já faz quanto tempo que eu tô falando do negócio do e-commerce? Já faz mais de um mês? Faz mais de alguns, vários programas. Contrataram uma empresa de marketing faz que uns 15, 20 dias. Até agora não teve nada. A única coisa que eu vi foi uma ação no Instagram, no Facebook, enfim, que mudaram a capinha ali, botaram uma foto, 100 anos, pá, legal. Fizeram uma live outro dia com um grupo entre elas, pá, mas. Pra Pode ser. Figueirense FFC, eu acho, alguma coisa assim, o Figueirense FC Acho vai que no faltar Figueirense YouTube só. também fizeram TV Eles Figueirense. conseguiram, Cara, assim, ó. eles conseguiram mudar o nome do Instagram também. Isso então, isso que eu tô É, falando, mudou pra exatamente. Figueirense. Isso, Mas isso. assim, ó, eu vejo assim, ó, que não adianta só contratar, ter uma empresa de marketing se tu não tiver ninguém lá dentro. Eu vou usar a marca do Avaí, que o marketing do Avaí, ele, daqui da capital, ele vem arrebentando, faz muita coisa boa, já participei, já ajudei eles lá. É, e assim, ó, tem que ter alguém do clube, alguém que diga assim, ó, pô, rapaziada do marketing, a gente tem que fazer um negócio pra torcida, a torcida, vamos juntar a torcida, porque senão não adianta só o bonequinho lá, que não foi nem Figueirense. Aí tu vê o Avaí, vamos só usar os bonequinhos ali que foi a Futebol Card ali que com os clubes que fez. O Avaí tá pegando os bonecos e fazendo assim, olha, os seus bonecos estão aqui esperando, né? Não se termo, mas os dois bonecos estão aqui na sala de imprensa esperando para o Geninho falar. Cara, movimentou as redes sociais e o pessoal que apareceu, os seus bonecos apareceram, foi grande, cara. Foi assim uma quantidade de gente falando. Então mexeu com o nome Avaí ali. Ah, ó, o jogador, o Leão vai estar junto com os bonecos. Ah, vai dar não sei o quê. Pô, o Figueirense podia fazer isso aí, cara. Eu não vejo fazer, porque eu sigo ali pelo Clássico em Debate e fico olhando, né, para falar também, explicar pro torcedor, mostrar pro torcedor que segue a gente. E eu não, realmente eu não vejo, pô, eu que sou de fora, assim, ó, não sou alvinegro, eu vejo que falta isso. Imagina para vocês que são torcedores do Figueirense, ver que o clube só faz TBT. Eu acho legal, mas pô, o Figueirense só tá vivendo nisso e depois que o Henrique falou, comecei a acompanhar assim, e realmente é só isso. Aí mudou agora que chegou a empresa, mas tu não vê mexer, tu não vê assim alguma coisa assim, pô, rapaziada, agora vamos fazer alguma coisa legal, torcedor, vai ter isso, vai ter aquilo. Ô, Vitor, Então, o não se Figueirense, mexem, sabe? o Figueirense, na época, Paulo Prisco Paraíso, cara, em vários anos, não foi nenhuma nem duas vezes. Ele fazia o seguinte: nós temos problemas financeiros, enfim. E eles pediam, chegava uma certa época, eles pediam ao associado para pagar a 13ª, a 14ª mensalidade. O associado, cara, o torcedor é apaixonado, cara, não adianta. Ele é apaixonado, ele dá um jeito, ele tira a comida de casa, ele desliga o pay-per-view, ele deixa de sair com a mulher, mas ele paga a 13ª, 14ª mensalidade. Ele dá um jeito de ajudar, nem que seja o seguinte, antecipa agora a parcela do ano que vem, chega ano que vem tu não paga, tem um desconto, enfim. E nem isso o Figueirense está fazendo, cara. Para teres uma ideia, o Figueirense jogou contra o Cruzeiro agora nesse domingo. O que a diretoria do Cruzeiro fez? O Cruzeiro também está com dificuldades, enfim, mas nem se compara ao que a gente tem aqui. Eles têm da onde tirar e dão um jeito, enfim. Eles venderam ingressos para sua torcida. Eu vi. Eles botaram ingressos à venda.
Independente do Cruzeiro estar jogando no Mineirão ou estar jogando aqui em Florianópolis, claro que a torcida não viria, eles botaram ingressos à venda. O que a diretoria do Figueirense fez? Botou ingresso à venda? Não botou nada, cara. Não entra R$1 pro Figueirense. Aí eu vejo muita gente falando em contratar treinador, contratar jogador. Mas teve uma ideia, hoje de tarde, na CBN, no programa, no debate diário, o Rodrigo Faraco estava falando sobre alguns jogadores tal, e citou o meia atacante Itinga, do Juventus de Jaraguá, como até uma boa opção para o Figueirense e para o Avaí contratarem. Sabe quem contratou o Itinga? O Brusque. Sim, a gente falou mais cedo. O Brusque foi lá e contratou esse Itinga, e o Figueirense nada, o Avaí... Sim, foi. E o Brusque foi lá e contratou o Jefferson Renan também. O Jefferson Renan, no ano passado, naquela última leva, como eu falei, veio para o Figueirense, ajudou bastante. Aí o Brusque foi lá e contratou 3 atacantes de ontem para hoje. E o Figueirense está nessa enhaca desgraçada aí, torcendo para o Pedro Lucas voltar a jogar, o Everton Santos relembrar o que ele fez há 7, 8 anos. E tem um problema do Pedro Lucas, né? Que a gente vai ter que acompanhar de perto, porque o Guerreiro não joga mais esse ano. E lá, lá no Inter mas eu duvido que tá uma pressão grande também lá no Internacional sobre o treinador lá, o Kudê, e eu duvido que a opção para substituir o Guerreiro seja o Pedro Lucas, sinceramente. O Internacional agora contratou, eu sempre esqueço o nome do cara que o Internacional contratou do Santos, eu não sei se é o Yuri Alberto, jogador que veio da base do Santos, 280 pau de salário. Tá no BID, agora no BID tem que registrar o salário e tal. O gurizão tem 18, 19 anos, nunca fez nada muito espetacular no time principal do Santos. 280 mil de salário, cara. Tá no BID ali, 280 pau. E mais uma luva toda. Sim, e não vai. E o Inter também tá tentando, agora já uma especulação em nome do Luiz Adriano, que ele foi revelado no Internacional, a família dele quer que ele volte ao Rio Grande do Sul. Tudo bem que ele desmentiu agora dizendo que quer ficar no Palmeiras, mas o Internacional está buscando jogadores agora com a saída do Guerreiro. Provavelmente vai buscar alguém no exterior, alguém de renome, entende? Eu duvido que seja o Pedro Lucas, ainda mais que o Pedro Lucas agora está no banco do Figueirense. Eu acho que a repercussão seria muito ruim lá no Rio Grande do Sul. A gente sabe como a imprensa lá em Porto Alegre é bem complicada. E aí, saindo o Guerreiro... vamos repor um cara que saiu o Guerreiro, vamos botar o Pedro Lucas, eu acho que a crítica aí seria gigantesca. Não, eu digo não para ser titular, mas eu digo para elenco, né? Mas o Inter agora tem que trazer um camisa 9 para vestir a camisa titular, porque, né, perdeu o principal jogador, que é o Guerreiro, né? Sem dúvida. Deixa o Pedro Lucas aqui. Esquece. Deixa ele no banco. Deixa ele no banco pra ninguém lembrar dele, então. Faz assim. Ai. Então, a gente tem aí uma questão muito interessante da Série B. Já falei com o Vitor sobre isso, mas eu também queria a opinião do Henrique e do Lucas, que é sobre esses adiamentos aí. O quanto que isso pode... mexer com o campeonato, no sentido de alguns times, não aqueles que estão com Covid, né, logicamente, que esses acabam se prejudicando de alguma maneira, mas o outro time que vai enfrentar acaba não jogando, acaba pulando uma rodada, pode ter mais tempo de treinamento. Será que isso pode muda um pouco a história desse campeonato, Henrique? Henrique, teve um probleminha ali. Enfim, vai mudar, até porque a gente não sabe de que forma esses jogos vão ser repostos, provavelmente vai acabar encavalando mais para o final. E também vai trazendo isso para outros momentos de campeonato, né? Eu acho que isso vai impactar também. A Série A teve jogos, né? Como foi o caso do Goiás, enfim. Isso vai com certeza ter impacto tanto provavelmente em até uma extensão de calendário, ou então um achatamento aí de data que pode ter repercussão física, isso num momento mais avançado ainda da temporada. A equipe tem um estágio físico hoje, e talvez daqui lá em dezembro, janeiro, enfim, vai ter que repor esses jogos, que eu acredito que não tenha praticamente nenhuma folga aí, nenhum espaço, né? Isso acho que vai acabar mandando muito.
a questão física e a questão também do número de elencos, de jogadores nos elencos, né? As folgas são principalmente ali, o Figueirense não tem, mas provavelmente vai ter em breve, são ali do calendário quando vai ter a Copa do Brasil, né? O Figueirense no dia 25, lá na outra terça-feira, vai jogar pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Ganhou o primeiro jogo em casa, enfim, mas, sei lá, as perspectivas não são das melhores. Quem sabe dê certo. Mas aí são, quando tiverem as Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores, é que esses elencos terão folga, né? A Série B originalmente tem uma tabela mais estranha, assim, o time joga na terça, depois dá 10 dias, joga na outra sexta. A princípio, isso não vai acontecer nesse mês de agosto, né? Em setembro parece que tem uma ou duas datas também mais livres, enfim. Mas o Alan, a gente está num mundo complicado, né, cara? A gente tá vivendo essa pandemia, a gente está vendo, por exemplo, a NBA, tem jogo todo dia, tem 4, 5 jogos por dia, o campeonato inglês também foi aquela correria, a gente está vendo a bolha que está sendo na Champions League, e tá tudo diferente, né, cara? Infelizmente, são os campeonatos dos asteriscos, e a gente vai ter jogos que vão estar marcados, vão ser remarcados, e vai ter. Infelizmente, é o que a gente tem. Teria que voltar ao futebol, na minha opinião, nesse cenário que eu já disse aqui várias vezes, nesse cenário que está tudo permitido e que está rolando balada, está rolando festa. Aqui na Pedra Branca mesmo parece a Olimpíada, porque eu nunca vi tanta gente fazendo esporte na minha vida. Nunca fizeram Mas antes, né? nunca fizeram tantos esportes. Aqui na Pedra Branca tem 7, 8 quadras públicas, todas ocupadas o tempo todo. Eu acho que é o lugar que tem mais esporte no mundo. Mas nesse cenário tá rolando, tem que rolar o futebol. Ah, vai dar certo, não vai? É como diz o Salles Júnior ali na CBN, pelo menos estão testando esse pessoal. Aí o CSA agora está com 20 jogadores, o Figueirense já teve jogadores, que foi o Patrick, agora está com treinador. A gente acabou de falar agora no começo que o principal jogador do Botafogo de Ribeirão Preto não vem amanhã enfrentar o Avaí porque está com coronavírus. Mas vai ser um cenário diferente para todo mundo. Esperamos que no ano que vem, no campeonato 2021, que vai começar ali em março, provavelmente, a gente já tem uma vacina, então, mas até lá vai ser tudo diferente. Quantas vezes que a gente viu campeonatos europeus no normal mesmo, com um asterisco, o clube está com -1, -2 jogos porque teve que jogar o Mundial, porque jogou outros jogos de outros campeonatos, e assim vai sendo, cara. Infelizmente é o que a gente tem, sabe? Se é para voltar ao futebol, se era para voltar, do jeito que está sendo, vai ser desse jeito mesmo. Vai ser com asterisco, vai ser com um jogador que está confirmado na sexta de tarde, chega no sábado de tarde, já não pode jogar. O próprio treinador do Fluminense ontem estava confirmado, teve que ficar de fora. É o chamado novo normal. Infelizmente é o que a gente tem. Só da gente estar tendo futebol, só da gente estar conseguindo acompanhar o esporte, eu já acho muito valioso, e quem sabe aí a gente consiga uma vacina aí para o ano que vem, mas até chegar essa vacina vai ser assim, cara, vai ser o campeonato do asterisco, os jogos do asterisco, as classificações, tudo vai ser tudo diferente. Ô Henrique, estavas falando aí do jogador do Botafogo. Eu acredito, pela regra nova aí dos 10 dias, que provavelmente ele também não enfrenta o Figueirense no sábado. Pode ser. Porque são 10 Realmente dias, pode ser. vai voltar lá, ele tem que esperar os 10 dias. Se ele fez o teste hoje ou ontem, 16 vai 26 ou vai 27. Enfim. E o jogo do Figueirense é 22, provavelmente vai desfocar nos 2 jogos aí contra a dupla da capital. Esse que é o Ronald, que é um dos melhores jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Com certeza. Pessoal, mais algum assunto para hoje? Passa a bola para Victor Machado. Eu quero só falar aqui rapidinho, que eu tava vendo aqui um trechinho da entrevista do Geninho. Ele não comentou nada sobre contratar um lateral, tá? Ele só falou em contratar mais um meia e um zagueiro. Ele fala das opções que o Avaí tem no DM ali, fala de Getúlio e Rômulo e do Rildo. Ele diz que quer aguardar mais umas 2, 3 rodadas para decidir o que fazer. E não comenta mais nada sobre um lateral. E isso me deixa preocupado, porque eu vejo que a gente precisa. Mas ele é o técnico, né? Se ele diz que não, então vamos aguardar. Ele gosta do capa, ele gosta do capa. Tá preocupado, imagina eu. Pois agora.
Aí espero. Quero agradecer aqui rapidinho, né? O pessoal que tá sempre ali comentando com a gente no Clássico em Debate. O pessoal fala muito ali no Twitter, faz pergunta, participa. Então acho interessante isso cresce, né? Faz o nosso Até podcast o crescer. Victor, até os fakes já acharam a gente, que maravilha. Fiquei tão feliz quando vi os fakes. Até os fakes, isso ali tinha um fake do Figueirense ali, cara. Eu ri pra caramba com o bicho falando ali. É tão engraçado quando é assim, tipo, sabe brincar, é Exata, bem-vindo, né? Pior é quando os caras exatamente. fazem fake pra ofender. Então, é isso aí, fica o agradecimento, né? Já deixo aqui meu boa noite a todos e seguimos, né? Como eu sempre falo, urra Leão. Valeu, Victor. Um grande abraço. Victor para o Lucas Fagundes. Agradeço a todos aí, os companheiros de podcast, né? O pessoal que vai nos acompanhar aqui no Spotify, no YouTube, nas nossas redes. E aí projetar uns 10 dias aí bem complicados aí, com 3 jogos bem... O Sampaio Corrêa nem tanto, mas os outros 2 bem cascudos, né, que vão definir provavelmente aí o rumo da comissão técnica, enfim, para essa sequência aí de Série B. Sem dúvida alguma. Para encerrar, também aí o seu comentário final, Henrique Santos. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal que nos acompanha aqui no Clássico Debate, aproveitar também para convidar todos os ouvintes, todos os amigos para acompanhar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, e a gente está tentando aí falar um pouquinho do futebol. O Figueirense não está fácil, não vai ser um ano fácil, um ano que vai até fevereiro de 2021, não vai ser fácil. Eu acho que a meta do Figueirense, como eu já disse aqui outras vezes, é se reorganizar, buscar uma estrutura administrativa fora de campo e dentro de campo não cair. Não cair é o principal, porque não adianta falar em acesso, projetar, queremos estar na Série A no ano do centenário, que é 2021. Não adianta enganar o torcedor. Acho que o Figueirense tem que ter os pés no chão, buscar parcerias, como já foram realizadas tantas outras vezes. Fruto dessa parceria agora com o Atlético Paranaense veio o Giovani. Ninguém esperava muito dele, um volante de 20, 21 anos. Em 2 jogos já agradou bastante, foi o melhor disparado diante do Vitória. Jogou bem ontem também contra o Cruzeiro. E quem sabe aí nessas parcerias que a gente já fez outras vezes, principalmente com o Atlético Paranaense, venham mais 1 ou 2 jogadores para reforçar o Figueirense. O Figueirense está precisando aí de um meia de criação, porque o Marquinho, a gente sabe, tá criticando, beleza, mas ele tem 35, 36 anos, não vai aguentar essa puxada, e o Figueirense também está precisando de um atacante, de um camisa 9. Eu sei que não tem condições, agora estou vendo o Operário lá de Ponta Grossa contratando o Roger que saiu da Ponte Preta. Olha, a Ponte Preta é um time do interior de São Paulo, que tem um dos times que tem mais grana aí na Série B. Dispensou o Roger porque não tinha dinheiro para mantê-lo para a Série B. Ele foi parar no Operário de Ponta Grossa. Enfim, o Figueirense precisa de um jogador, de 2 jogadores, 3, 4 jogadores que venham acrescentar. Não sei se são medalhões, enfim, mas o Figueirense precisa tirar alguma carta da manga, buscar parcerias com clubes grandes do Brasil. O Sorriso precisa fazer um trabalho de procurar jogadores que não estão sendo aproveitados em times de Série A, em times de Série B, para reforçar o Figueirense. O Figueirense não pode se dar o luxo de sofrer mais uma vez para disputar para não cair para a Série C, porque agora não tem o torcedor para abraçar o clube, não vai ter dinheiro de patrocinador, não vai ter tanto dinheiro de bilheteria, não vai ter dinheiro de associado, e o Figueirense não vai ter o seu torcedor, como eu disse ainda há pouco, para abraçar, para fazer aquela corrente para frente, como foi feito no final do ano passado. Todo cuidado é pouco, porque o cenário de Série B é ruim, mas o de Série C é muito pior. Quando a gente voltar agora no próximo Clássico em Debate, eu acho que lá no outro domingo já vão ter passado 2 rodadas, quarta-feira diante do Sampaio Corrêa, o torcedor fique atento, o jogo é às 4h30 da tarde, e no sábado também às 4h30 contra o Botafogo, são 2 jogos importantes, e o Figueirense não pode tropeçar diante desses 2 adversários, que já está na penúltima colocação da Série B,
e se tropeçar diante do Lanterna, que é o Sampaio Corrêa, e depois do Botafogo, o cenário fica bastante complicado, e aí mudanças drásticas irão acontecer. Só que tudo feito no afogadilho é muito pior. Um grande abraço, Alan, um grande abraço aos nossos amigos do Clássico em Debate. Na próxima semana a gente volta e quem sabe com novidades aí no Figueirense, tanto dentro quanto fora de campo, que a gente continua aguardando. Nossos programas estão acontecendo semana após semana, eu venho falando do marketing, eu venho falando da diretoria, do respaldo que os profissionais da casa devem ter, e passa dia, passa programa, passa semana e nada acontece. É bem isso aí mesmo. Vamos ficando por aqui, agradecendo demais a participação de todos vocês que estão ouvindo a gente nesse momento, ou seja, em qualquer plataforma, em qualquer local, né? Ou no carro, ou em casa, ou no celular, no computador. O importante é que você nos escute, comente, participe, dê o seu comentário sobre o nosso programa, discuta conosco. Você não concorda? Pode ir lá dar a sua opinião. Não concorda com o Henrique, com o Victor, que é bem comum acontecer, vai lá e dá a sua opinião. A gente sempre vai trazer você para esse bate-papo e para essa conversa. Um grande abraço, semana que vem a gente volta, já vai ter passado alguns jogos, teremos muito mais a comentar sobre Avaí e Figueirense. Esse foi mais um podcast do Clássico em Debate, ficamos por aqui, até breve, tchau!